Hoje falaremos de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Bom, o que esse livro maravilhoso tem de tão interessante? Um livro escrito no século IV a.C. e que até hoje vende muito. Bom, esse livro ele foi escrito por um general chinês, não se sabe muito acerca desse general, apenas que ele viveu no século IV a.C. e esse livro é um clássico para as academias de polícia, para as forças armadas, enfim, porque é um livro que discorre acerca da guerra, sim, estratégias para se vencer uma guerra. Bom, esse livro ele é dividido em 13 capítulos e cada capítulo fala sobre itens importantes para que você de fato tenha vitória sobre seus inimigos. O capítulo 1 fala sobre avaliação inicial. O autor ele fala sobre 5 fatores essenciais para se vencer uma guerra. O primeiro fator mencionado é o caminho, que é dividido sobre a união do povo e do exército e a moralidade. O outro fator é o clima, como a estação do ano, o tempo no período da batalha, o clima propriamente dito, o terreno onde ocorrerá a batalha, que é fundamental, as posições e as vantagens e desvantagens geográficas de certos terrenos, e o comando. O líder é fundamental, a presença de um líder forte para que uma guerra seja ganha. E claro, o método, que é a organização estratégica e logística de todo o exército. O capítulo 2, iniciando as operações, fala que uma guerra ela tem que ser arquitetada para ela acabar rápido, porque uma guerra longa ela faz um desgaste muito grande no seu exército e faz com que todos os seus suprimentos sejam dissipados. Então, é fundamental que estrategicamente essa guerra seja pensada com início, meio e fim para ser rápida. O capítulo 3 fala sobre a estratégia do ataque. E aqui está um ponto muito interessante. Ele fala que você precisa conhecer muito bem, além de você, o seu inimigo. Você precisa conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do seu inimigo para você poder atacar. A superioridade está em desarmar o inimigo antes do confronto. Sim, vencer uma guerra sem propriamente a batalha acontecer. O melhor general é aquele que vence sem lutar, conquistando a guerra com estratégias inteligentes. O capítulo 4 fala sobre as disposições táticas. Vence uma guerra aquele que está melhor preparado. O capítulo 5 ele já fala sobre energia e dinâmica. Ele já deixa bem claro que para que você tenha uma vantagem sobre seu inimigo, você precisa criar situações que disfarcem o que de fato você deseja fazer. Enganar o seu inimigo é a melhor estratégia de guerra. O capítulo 6 diz assim: provoque-o e descubra quais são as características dos movimentos do seu inimigo. Force-o a se revelar e descubra os seus pontos vulneráveis. O capítulo 7 fala sobre manobras. E aqui está o pulo do gato, porque a comunicação estratégica dentro do exército faz você, o general em questão, ter uma grande vantagem. Ele precisa ter uma comunicação muito clara e forte com seus liderados. O capítulo 8 fala sobre variações táticas. Deixa claro que o general ele precisa ter essa flexibilidade, ele precisa entender que situações não pensadas podem acontecer no calor da batalha. Então ele precisa ser muito flexível para ele remanejar toda a sua estratégia de guerra. O capítulo 9 fala sobre a movimentação das tropas. Ele deixa claro como as tropas precisam se movimentar para ganharem vantagens. Fala também sobre o impacto do terreno nas condições vantajosas e desvantajosas do exército. O capítulo 10 já fala sobre a configuração dos terrenos. Ela dá uma lista, o autor dá uma lista dos diferentes tipos de terrenos e como as tropas precisam se posicionar nessa arquitetura. Capítulo 11, ainda falando sobre terrenos, dá uma lista
dos tipos de terrenos, vantagens e desvantagens, aconselha como as tropas precisam estar motivadas e como se deve motivar essas tropas. O capítulo 12 fala sobre o ataque com fogo, as 5 maneiras que você pode atacar o seu inimigo usando fogo para você desorganizar toda a estratégia do inimigo. Fala também qual é o melhor horário para atacar o seu inimigo, durante o dia, durante a noite e por quê. E o último capítulo, o capítulo 13, fala sobre os espiões. Toda guerra precisa ter os seus espiões. Os espiões são fundamentais para que o exército saiba quais são as próximas estratégias do inimigo, quais são os próximos passos do inimigo, e você precisa saber captar esses espiões. E ele lista lá os diferentes tipos de espiões e como captá-los ao seu favor. Esse foi o resumo de A Arte da Guerra. Agora cabe você traçar um paralelo e tentar estabelecer estratégias retiradas da arte da guerra para você vencer as suas próprias batalhas. As batalhas que são apresentadas pela vida para você.